Você sabe o que é invisibilidade social? A invisibilidade social é um conceito aplicado a seres socialmente invisíveis, seja pela indiferença ou pelo preconceito. Ela provoca sentimentos de desprezo e humilhação em indivíduos que com ela convivem. Há vários fatores que podem contribuir para essa invisibilidade, sejam eles sociais, culturais, econômicos e estéticos. São diversas as profissões e as pessoas que sofrem esse fenômeno que a gente chama de invisibilidade social. As pessoas, geralmente, são essas pessoas que têm um poder aquisitivo muito baixo, ou praticamente nenhum, e também aquelas pessoas que podem até ter um poder aquisitivo, mas não se enquadra nesse comportamento hegemônico, nessa cultura hegemônica, nessa educação hegemônica imposta pelo sistema capitalista, que é essa cultura ocidental, europeia, burguesa, né? Que é um arcabouço de comportamentos, né, que se enquadra dentro do que é hegemônico. Então essa pessoa que não se enquadra nesse processo, ela é invisibilizada, ela não é reconhecida, mas hegemonicamente a grande parte dessa população que é invisível é excluída, entre aspas, ou são essas pessoas com baixo ou quase nenhum poder aquisitivo. São essas pessoas da classe trabalhadora. Esses sim são hegemonicamente invisibilizados socialmente. O professor, que é o Fernando Braga, que é psicólogo, ele fez essa tese de doutorado na USP. Eu tive o prazer de conhecê-lo em um determinado momento da minha vida acadêmica, e ele relatou, e olha que ele nem é de cor negra, né? Ele não é negro, ele não tem feições que se enquadra dentro dessas feições hegemônicas de branco e etc. Mas ele, por estar fardado, né, de um auxiliar de serviços gerais da USP, ele não era reconhecido pelos seus professores, por exemplo. Ele falava que ele saía da aula, e ele tinha aula pela manhã, à tarde ele fazia o experimento da tese, e esse mesmo professor que encontrava com ele de manhã não o via. E ele ao lado, e ele chegava a cumprimentá-lo, ele falava. Mostra que, independente do centro, independente da centralidade, independente da localidade, da região que a gente se encontra, e nós estamos numa região que historicamente passa por um processo de preconceito no Brasil, que somos nós nordestinos, nós mesmos reproduzimos algo que deveria ser, vamos dizer assim, não deveria fazer parte da nossa história, porque nós sofremos isso historicamente como nordestinos, e nós reproduzimos isso aqui. Por quê? Porque a sociedade naturaliza essa desigualdade, essa sociedade naturaliza a invisibilidade social, ao mesmo tempo que necessita dessa invisibilidade para se reproduzir. Isso é o que a gente tem que combater, é essa naturalização, e identificando isso é um passo para a mudança, mas hegemonicamente é impossível mudar. Mas amenizamos, né? Amenizamos as relações interpessoais. Eu na verdade não acredito que isso, qualquer mudança do que a gente chama de invisibilidade social seja possível dentro de um modelo que sustenta e é sustentado a partir da invisibilidade social e a partir das desigualdades sociais. Porque a invisibilidade social, ela está vinculada a dois grupos que sustentam o modo de produção, qualquer um, que é a superestrutura, que todo esse arcabouço ideológico, cultural, educacional, jurídico, e também o estrutural, que é o fator econômico. Então, a relação entre a superestrutura e a estrutura que sustenta esse modo de produção, ela gera e determina a invisibilidade social. Então, como o modo de produção capitalista é sustentado nessa desigualdade, nessa contradição, e culturalmente força a naturalização da desigualdade e do preconceito, da xenofobia, que são características da invisibilidade social, eu acho impossível nós conseguirmos avançar culturalmente, ideologicamente, né, para um caminhar final da invisibilidade social dentro do modo de produção capitalista. É impossível.